cheia de conversas de Deus. Oh, aleluia, glórias a Deus. Cheia de conversas de Deus é Rai Santana Nascimento. Vamos para a palavra? As conversas são de Deus, tem que ter a palavra. Mateus, capítulo 5, ainda continuando no capítulo 5. O Sermão do Monte é bem prolongado, hein? Capítulo 5, no versículo 38. Mateus 5, 38, que diz assim: Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tira-lhe também o vestido. Tira-te também o vestido e larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá quem te pedir e não te desvida aquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste? Dá quem te pedir, não se desvida aquele que lhe pedir que lhe emprestes. Vamos ficar por aqui? O engrossante, né? O pirãozinho tá forte, não tá? É assim. O nosso Deus é maravilhoso. Ele tem as crianças espirituais, mas ele não quer que fique a vida toda criança. Ele quer dar um engrossante. Ele quer dar o feijão, quer dar carne, fortalecer. Porque na vida, a criança biológica, em termos de ser humano, quando nasce, tem umas etapas, né? Toma um leitinho, depois tem que vir a parte das verduras, do feijão. No mundo espiritual, a mesma coisa. Você queria ficar sempre assim, tomando leitinho, hein? O Senhor não tem filhos para viver a vida toda com um bebê. Nós temos que crescer espiritualmente. O reino das trevas é terrível, você não pode ser criança, tem que lutar contra ele. Tem batalhas espirituais todos os dias. Como é que uma criança vai poder lutar? Tem que amadurecer. E para amadurecer tem que viver a palavra o tempo todo. A palavra é viva e eficaz. Então temos que viver viver essa palavra para estarmos vivos mesmo de verdade, fortalecidos e vencer o inimigo. Então vamos rever aqui, não é? Vejam só que palavra forte, não é? Muito forte. 38, versículo 38 do capítulo 5. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Aí, no caso, Jesus Cristo está fazendo a revisão, como eu já disse a vocês, não é? Israel brincou de Deus o tempo todo, Deus mandando profetas, reis, sacerdotes. Todos esses, Israel brincou. Não conseguiu se manter dentro dos mandamentos de Moisés, nada. Israel brincou, distorceu tudo, fez suas seitas, suas religiões, e não foi isso que Deus veio fazer, mandou fazer. Deus queria simplesmente que houvesse o amor no meio do seu povo. Mas Israel tomou para o lado da religião, formou seitas, e Jesus veio detonar essa estrutura velha e colocar uma estrutura nova. Jesus não veio ser contra o seu pai em tudo que o seu pai disse, mas Jesus veio capacitar o povo para fazer o que o pai disse. Porque tudo que o pai falou, a desculpa é que eles não tinham o Espírito Santo dentro, não é? Aí não tinha o Espírito Santo dentro, quem tinha o Espírito Santo eram os profetas, eles ouviam tudo pelo Espírito Santo através dos profetas, e aí pensa que não, nada feito, tudo errado, distorcendo tudo. Aí Jesus veio para a prova final. Bem, agora eu vou dar minha vida, profeta nenhum deu a vida por nós, mas Jesus deu, para que nesse preço alto que ele pagou, de dar sua vida, o seu Espírito viesse habitar dentro de todo aquele que cresce no seu sacrifício na cruz. E aí, com o Espírito Santo, Jesus agora está mostrando, com o Espírito Santo, mostrando como deveria ser. É que não tinha morrido ainda, não tinha passado pela cruz, mas já está organizando tudo, mostrando, olha, agora, com a minha morte, com o sacrifício que será feito lá na cruz, vocês vão ter o Espírito, o meu Espírito, e vocês vão poder mudar essa história. Não somente olho por olho, dente por dente, não mais. Agora se alguém te pedir a capa, você dá também a túnica.
Se mandar caminhar 1 milha, você caminha 2. Meu Deus, que situação, não é? Antes de Jesus vir, era olho por olho, dente por dente. Fez alguma coisa, revidava. Sem problema, porque foi apenas revidar aquele mal que a pessoa fez. Era permitido assim. Se alguém lhe fizesse o mal, poderia fazer também para ele ter o retorno. Mas Jesus chegou e disse, agora chega de meninice, chega de criancice, vamos agora para o pirão, para o feijão. Eu dou o meu espírito, eu vou morrer por você, meu espírito vem para dentro de você e você vai ter poder para, em vez de ser olho por olho, dente por dente, se pedir a capa, dá a túnica. Se bater de um lado, dá outra, da face, dá outra face. Então, essa história bem conhecida que você repete todo dia, nós repetimos. Olha, se alguém bater no lado, na face, dê a outra. Se pedir a capa, dê a túnica. Se mandar caminhar 1 milha, ande 2. E a gente está continuando nessa brincadeirinha de Deus. Estamos brincando com Deus. Da mesma maneira como o povo de Israel estava desestruturado, com tudo distorcido, nós também hoje estamos com muita dificuldade. Agora não é brincadeira não. Agora é a aliança das alianças, a principal aliança, porque é sangue. Foi o sangue de Jesus. Nas outras alianças que Deus fez com o homem não tinha o sangue de Jesus, mas agora tem o sangue do seu filho nessa aliança. Então a gente não pode mais brincar de Deus. Com o sangue do seu filho derramado, agora seu espírito habita em nós. Então ninguém vai brincar, né? Eu bater aqui do lado, dou não. Ah, se pedir a capa, eu vou dar a túnica? Não, dou não. Caminhar 1 milha? Não. Você não tem mais direito de fazer isso. Nem eu, nem você. Deus está falando comigo, não sei se está falando com você. Queridos, essa é a parte mais forte, não é? Isso aqui é mais do que um engrossante, é um feijão daquele de mocotó. Você dá a face para o outro, você entregar a túnica, meu Deus, entregar a capa, entregar tudo, caminhar 2 milhas é mais difícil. Quantas coisas bem pequenas a gente não tem conseguido, né? Um probleminha, coisa, sabe o que é? O orgulho. O orgulho, às vezes coisas bem fáceis, bem mais fáceis do que isso. Bem mais fácil do que entregar a túnica, bem mais fácil do que entregar, dar a outra face, bem mais fácil do que você caminhar 2 milhas, coisas bem menores. Às vezes é uma questão marido e mulher. Simplesmente um virar para o outro e dizer, me perdoe. E a gente não faz. É uma questão de filho e de mãe e pais. Pais e filhos, só virar um para o outro e dizer, me perdoe. A gente não faz. Meu Deus. E as famílias estão destruídas porque a gente não tem coragem de viver o Evangelho da Cruz. Se viver o Evangelho da Cruz, nós não teremos famílias destruídas, queridos. É só abrir a boca no sim de Jesus, que nós falamos no vídeo anterior. Sim, sim, não, não. Então é sim para Deus. Então Deus diz o quê? Para perdoar 70 vezes 7. Qual é o meu passo? Perdoar, perdoar e perdoar. Mas a gente faz isso? Aí depois vem aquele problema, minha família, meu Deus, situações terríveis na família, porque filhos que estão condenando seus pais pelos atos dos seus pais. Em vez de perdoar, quer dizer, nasce daquele casal, aí descobre que aquele casal é cheio de falhas. Claro, os pais falham. Tem muitos que não entendem isso, mas nós falhamos. Não somos perfeitos. Estamos no caminho da perfeição, que é Jesus. Aí os filhos vão olhando os defeitos dos pais. Olha que situação. Olha, tá vendo? Meu pai fez isso, a minha mãe fez assim. Em vez de liberar perdão imediatamente, em vez de entregar logo a capa, a túnica, tudo, dar outra face, em vez de caminhar 2 milhas, não, eles vão assim, olha, contabilizando os erros dos pais. Queridos, a detonação da família é justamente quando os filhos se atrevem a ficar olhando os erros dos pais. Meu Deus, eu sou uma mulher feliz porque eu, graças a Deus, não olhei o meu pai adulterando na minha frente, arranjando mulheres na minha frente e me dando queimadinho para não dizer a minha mãe.
Sou uma mulher feliz, 72 anos, feliz por isso. Porque eu nunca disse assim, eu vou pegar um homem e vou viver aí com qualquer homem, qualquer que vem na minha frente, porque meu pai fez isso. Meu Deus, como é terrível isso, quando você imagina, quando você analisar isso, a situação das famílias, você vai saber, você pode analisar, fazer uma pesquisa, procurar ver, família tal, por que está assim? Porque o pai, porque o filho não foi olhar os erros do pai. E aí o que acontece? Quando isso acontece, ele terá uma família pior, fará pior do que o seu pai. Pior. Porque olha para o pai, meu pai, quer ver uma coisa? Se o pai é religioso, se o pai é um líder religioso, se a mãe é uma líder religiosa, porque meu pai só olha para o povo lá fora, porque meu pai só faz isso para as pessoas lá fora, para os líderes dele, para os discípulos dele, para as discípulas dela, para os discípulos dele. E aquela coisa, o Satanás não olha, não bota assim. Aí é mais difícil, viu? Porque é trevas com trevas, aí não tem muito esse julgamento, não. Aí um filho nasce no lar onde o pai é um alcoólatra, é isso e aquilo, passa batido. Uma mãe prostituta, uma mãe que adulterou, passa batido. Muitas vezes passa batido. E quando acontece, não é tão grave quando acontece que o pai é um líder religioso, uma líder religioso, vai olhar as minúcias. Aquele dia que deixou a gente sozinho e foi lá estar com as discípulas. Aquele dia que deixou fulano doente, meu irmãozinho doente, e foi cuidar do discípulo tal. Aquele dia, pense quanto o diabo tem destruído lares de filhos de Deus por conta disso. Meu Deus, porque não quer dar a capa. Meu pai errou, eu estou perdoando em nome de Jesus. Minha mãe errou, principalmente se for na área do evangelho. Porque isso que é evangelho? Olha como ela procede. Isso que é evangelho? Olha como ele faz. Olha como ela faz. Olha como ele diz que é evangelho. E fica no meio do caminho atrofiado, destrói a vida deles mesmos. Os filhos destroem suas próprias vidas quando vão olhar os defeitos dos pais. Eu conheço família que os filhos estão detonados, os filhos estão detonados porque foram olhar o defeito do pai, que é um servo de Deus, que é uma mulher de Deus, mas não é perfeita, não são perfeitos, e eles queriam que fossem perfeitos. E aí o que acontece? Destruiu os seus lares, porque foi olhar que o pai era imperfeito. E o lar dele foi destruído, ou o lar dela. Aí fez pior do que o pai, porque o pai, com todas as imperfeições, se manteve com sua mulher, com sua esposa, juntos ali, até a morte separar. E eles, que estão olhando o defeito dos pais, já estão no segundo, no terceiro casamento, destruindo, ninguém sabe até onde vai. Porque foi olhar defeito dos pais. Se o Senhor não quer que você fique sem liberar perdão para um estranho, quanto mais para seu pai e para sua mãe. Então, queridos, em nome de Jesus, vamos estar fazendo um exame de nós mesmos, em vez de estar olhando os erros de pai, de mãe. Já é grave você olhar erros dos outros lá fora, imagine do seu pai e da sua mãe. Olha o que aconteceu com Cã, foi olhar um erro do pai, do Noé, e trouxe maldição para toda a terra. Dele veio o Nimrod, que construiu a Babilônia, a mãe de todas as religiões falsas. O Nimrod veio de quem? De alguém que ele é bisneto do Cã, que é bisneto do Cã, não estou bem lembrando se é bisneto ou se é neto, do Cã, que foi maldiçoado por Noé por conta que foi olhar. Noé também errou porque amaldiçoou, não é? Aí também nós temos o erro duplo, do filho que olhou o erro do pai e do pai que amaldiçoou o filho. Porque o pai sabe que vai sofrer se amaldiçoar, então também não cabe ao pai, nem que ele não fosse sofrer, nós não temos dia de amaldiçoar ninguém. Mas aí nós ainda foi burro, porque amaldiçoando seu filho estaria amaldiçoando toda aquela geração. E aí saiu o Nimrod, pai da Babilônia, que é a religião, que é onde estão todas as falsas religiões. E quem sabe que tem me acompanhado de há um ano atrás, sabe quanto eu falei de Nimrod, quanto eu falei dessa situação de Cã e de Noé, só vai ver meus vídeos de há uns 6 meses atrás e vão ver falando sobre isso. A essa altura eu já estou esquecendo de alguns detalhes que depois terei que passar novamente sobre isso. Queridos, em nome de Jesus, vamos entregar a capa e a túnica. Filhos prendendo capa, prendendo túnica, não larga na mão dos seus pais. Prendendo a face. Não, bateu na minha face, vou ficar. Não tem nada de dar outra.
Mandou caminhar uma milha? Não, não caminhou 2 não. E destruindo as suas vidas. Porque qual é o pior? Você desonrar o seu pai e sua mãe, porque eles não foram bons, foram religiosos, falsos líderes, porque não foram bons na família, estão sendo bons para os outros lá fora, e depois ter um lar destruído. Meu Deus, eu já vi lares assim, de filhos com o erro pior do que o pai, quando ele condenou o pai e a mãe e está fazendo coisas piores ainda. Porque o pai e a mãe se mantevem juntos até a morte separar. E eles, coisa do passado, viu? Que a gente com 72 anos vê coisa. O pai e a mãe eram errados, mas viveram juntos até a morte separar. E eles, que ficaram julgando o pai, não entregaram a túnica, não entregaram a outra face diante dos erros do pai, não caminharam 2 milhas e destruíram sua família de uma maneira terrível. Porque quando o divórcio entra, detonou tudo. Deus não é brincadeira. Quando ele disse que odeia divórcio, é porque a pior destruição de uma família é quando ela chega ao divórcio. Tá tudo errado dentro de casa, tá tudo errado, vão se tolerando, tem briga hoje, tem briga amanhã, mas todo mundo junto. E no fim quem é o bom é Deus. E ele é santo, santo, santo. E aí o santo que é santo, santo, o nosso Senhor Deus, ele não disse que odeia se a família estiver assim, não. Se a família estiver assim, um zangado com o outro porque o outro fez isso, fez aquilo, e Deus não diz isso. Ele manda perdoar e a gente vai administrando isso, perdoando um ao outro e vivendo juntos até a morte separar. E Deus fica quieto. Mas quando se trata de divórcio, Deus odeia. Então, meu Deus, como é importante entregar a capa, como é importante caminhar 2 milhas, como é importante dar a túnica, como é importante. E como eu sou nessa área de família, é a veia que eu tenho nessa direção de falar de família, tem que trazer esse assunto para dentro deste assunto de família. Dê a capa, pelo amor de Deus. Entrega a túnica, pelo amor de Deus. Entrega, pelo amor de Deus, essa face. Entrega, pelo amor de Deus, caminha 2 milhas, para que você lá adiante não vá fazer pior do que seu pai, porque qualquer um que criticar pai e mãe faz pior. Aí bota a família do pai, que era pior para ele, para o filho, para aquela filha, aquele filho, junte agora a dele quando o pai, para ver qual é que está pior. Ele formou uma família, ou ela formou uma família, e ele que formou aquela família que criticava o pai, se diante da sociedade se colocar as 2 famílias, a do pai e a dele vai estar na pior, porque Deus não se deixa escarnecer. Se criticar dos pais, faz pior. Eu estou assim, ó, de famílias que passam pela minha mão, filho que criticou pai, filho que criticou mãe, e depois foi fazer pior. Eu tenho um irmão, não precisa ir muito longe, eu tenho um irmão, vários, né? Mas eu vou contar o do pior. Que criticou o pai, porque meu pai vivia meio adulterando, não era brincadeira. Adulterava para os filhos saberem desde pequeno. Até vizinha, assim, a gente pequena, a gente nascendo. Minha mãe nos primeiros anos de casado e meu pai já adulterando com vizinhas. E um irmãozinho se atreveu a estar criticando o pai. Ele não somente adulterou, mas ele teve uma vida conjugal miserável, porque meu pai adulterava, mas meu pai cuidava bem da minha mãe. Meu pai cuidava bem de nós. Eu fui uma filha muito mimada, muito abençoada com meu pai. Meu pai me abençoou muito. Minha mãe me abençoou muito. Eu via o problema deles 2 lá. Claro que minha mãe não ficava feliz em ver meu pai adulterando. E eu não me metia no negócio. Via tudo, mas não me metia. Resultado, não critiquei nada, sou bem casada, abençoada, graças a Deus. O meu irmãozinho, entre os outros também, que eu quero comentar desse que foi o pior, que criticou tanto do meu pai, que pintou tanto com meu pai, que quis achar que era melhor, ele não só fez coisa errada com a mulher, adulterou, mas batia na mulher, fazia perversidade com os filhos, abusou de uma filha.
e só não foi para o inferno. Eu ia dizer que foi, mas não foi não, porque no último momento eu creio que ele se arrependeu. Porque o evangelho ele ouviu até não querer mais a partir de mim, desde os meus 7 anos de idade. E eu creio que ele, no momento final, ele se arrependeu. Mas foi assim. Destruiu a vida toda porque foi olhar para a vida do Pai. Em vez de se examinar a si mesmo, como a Bíblia manda, e tirar a trave do olho dele, foi tirar a trave, o argueiro do olho do Pai. Meu pai aprontou, mas eu estou aqui, bem casada, graças a Deus, porque nunca meu pai ouviu da minha boca uma palavra de crítica. E nunca um pensamento, porque é problema dele e da minha mãe. Ele cuidava bem de mim e acabou. E a minha mãe também não era maltratada, ele só não podia ver mulher. Então a gente precisa examinar si mesmo. Às vezes você está em uma família onde os pais não estão bem religiosamente, estão fazendo coisas que não estão legais, estão religiosos, mas estão coisa. Mas não se esqueça, não se pode cuspir no prato que a gente come. Nossos pais é que dão nosso sustento até o dia que nós casamos ou até antes de casar, e a gente está comendo naquele prato. É ingratidão a gente corrigir, querer procurar dar ordem ou direcionar aqueles que estão sobre nós. Quem dirige a vida dos líderes é Deus. Deus é que cuida de pai, de mãe, de qualquer tipo de autoridade, e nós só temos que pedir a Deus por eles. É o que eu fazia pelo meu pai, pedir a Deus por ele. E hoje eu estou aqui bem casada, graças a Deus. 50 anos de casada em nome de Jesus no dia 3 de janeiro de 2020. Para a glória do meu Deus. Não mereço nada dele. Mas uma coisa ele disse: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. E ele está cumprindo essa promessa na minha vida. Louvado seja o nome do meu Deus. Então quer dizer em nome de Jesus, entrega a túnica. Entrega, anda 2 milhas. Dá a outra face. Se é para fazer isso com qualquer pessoa, imagine dentro da sua família com seus pais. Faz isso em nome de Jesus, para que você não tenha que sofrer as consequências desse pecado. Pai errado, mãe errada, é com Deus. Patrão errado, patroa errada, é com Deus. Governo errado, é com Deus. Autoridades, é com Deus. E a gente simplesmente vai entregando a túnica, vai entregando, caminhando 2 milhas, e Deus nos abençoa de tal maneira que todos ficarão admirados. Todos ficam admirados. Como é que a Rai Santana Nascimento, filha de um adúltero e filha de uma mulher que bebia sangue de animais, manifestada com demônios, hoje é uma santa mulher de Deus, falando para centenas de pessoas, todos ficam admirados, porque eu caminhei as milhas. As vergonhas que eu passava, meu pai abolia com as minhas próprias colegas. Amigas minhas não podiam mais entrar em minha casa depois da adolescência, porque meu pai mexia com todas elas. E eu não quis saber de criticar o meu pai. Sempre perdoado, sempre 2 milhas, sempre a outra túnica, sempre, meu Deus, a face. E hoje todos ficam admirados. Rai Santana Nascimento, quem conheceu meu pai sabe, filha daquele homem adúltero, que mexia até com as amigas dela na adolescência. E ela hoje é uma mulher de Deus, pregando esse evangelho, chegando nos confins da terra através do YouTube. Só Deus pode fazer isso na vida daqueles que faz o que está escrito em Mateus 5, capítulo 5, versículo 38. Nós vamos continuar nos encontrando, porque eu creio que você vai se inscrever no meu canal. É Rai Santana Nascimento. E os comentários você faz no Zap. E qual é seu Zap? Procure saber. Faz no Zap, porque no YouTube eu não tenho tempo para olhar. Faça os comentários no Zap, mande os versículos que você ouviu dentro do vídeo, porque o mais importante é o versículo, é a palavra, porque a palavra é viva e eficaz. Os meus comentários, o que eu falo em relação aos versículos, podem estar certos ou não estar. Mas a palavra que está aqui contida em cada vídeo, os versículos da Bíblia, esses estão certos. É a palavra de Deus, que nunca vai se acabar. Tudo pode passar, mas a palavra do Senhor não passará. Só um beijinho no coração. E esteja comigo no próximo vídeo, fazendo também a sua inscrição.
Deus abençoe em nome de Jesus.